Estamos de volta com o nosso Papo VIP. Vamos falar um pouquinho de vocação, né? De carreira, independente de qual seja. Li, você desde muito pequena cantava, gostava disso? Em algum momento você, na hora de escolher mesmo, pensou em seguir uma outra profissão? Você tem uma outra formação? Como foi isso na sua cabeça, desde muito pequena? Não, na verdade eu não queria ser cantora. É? Na verdade não, o cantar sempre foi um hobby pra mim, né? Eu fui sempre muito CDF, sempre fui muito estudiosa e o meu sonho era fazer medicina. Olha! Eu queria ser médica. Só que aí eu comecei cantando como hobby, aí me colocaram no coral da escola, comecei a cantar na escola tal, e aí eu via que dava um ibope, né? Eu comecei a gostar e aí eu comecei a cantar mesmo em festa de casamento. Tinha um cara lá na minha cidade, ele falou assim, vamos fazer serenata comigo. A gente batia na janela do povo, ia lá cantar de noite, acordava o casal e não sei o quê. E aí eu comecei a gostar aí, já na adolescência, comecei a trabalhar com isso com uns 14 anos mais ou menos. Só que aí o volume de trabalho começou a crescer muito e aí eu comecei a ficar na dúvida mesmo se eu queria fazer medicina ou se eu queria... Porque música é muito de momento também, né? No meio artístico, acho que tem muito isso, né? Você tem que aproveitar aquela oportunidade na hora, quando tá acontecendo. E aí a minha mãe falava, medicina você pode fazer depois, né? Se a música não der certo, você pode fazer depois. Então, e o Ruge aconteceu logo que eu tinha até me inscrito, eu ia fazer vestibular, ia prestar vestibular para medicina no Rio. E aí a primeira etapa do Popstars aconteceu aqui em São Paulo no dia 30 de março, que é um dia depois do meu aniversário. Inclusive, eu nem podia participar do concurso, porque eu não tinha idade ainda. Fiz aniversário um dia depois. E eu ia prestar vestibular e a minha mãe falou justamente isso. Ela falou assim, se não der certo, vai lá, experimenta, vê o que acontece. Se não der certo, depois você faz. Acabou que deu certo, eu fiquei 4 anos com o grupo e aí fui emendando um trabalho atrás do outro e acabei não fazendo faculdade. E é essa profissão que você quer seguir? Ou você pensa, não, daqui uns 2, 3 anos eu vou, sei lá, me especializar em uma outra área para ter um plano B de vida? Eu já pensei muito, assim, mas ainda não tenho isso muito claro pra mim, sabe? Eu já pensei em fazer tanta coisa que medicina hoje, com a minha idade, já não dá mais, né? Você pensar em 6 anos de faculdade, mais 2 anos de residência e tal, tudo mais, né? Com a minha idade, acho que eu não tenho mais paciência. Né? Até poderia, mas acho que não tem mais saco pra isso não, assim, já tô me sentindo um pouco velha pra isso. Se fosse pra fazer alguma coisa hoje, seria alguma coisa mais tranquila, de repente, uma faculdade de no máximo 3, 4 anos, por aí. Ou algo relacionado, às vezes esse plano B que os coaches hoje aconselham muito que a gente tenha, muitas vezes vem próximo à nossa carreira, né? Então não sei se eu vou continuar apresentadora, mas eu posso ter um escritório de assessoria de imprensa, já que eu sou jornalista. Eu posso escrever uma coluna para uma... Às vezes você acaba entrando para um ramo parecido com o que você tá, né, JP? Você tem uma formação... Você é advogado? Sou formado, me formei em 2001. Eu comecei em 1997. Eu sempre trabalhei de modelo desde novo, desde 1994. E aí eu nunca deixei de estudar. Fiz colegial técnico de processamento de dados, fiz faculdade de Direito junto com teatro. E depois Aí eu acabei largando um pouquinho direito, voltei a trabalhar de modelo, compra e venda de carro, eu sou meio bombrilzão, assim. Depois eu fui morar na Europa, fiquei 2 anos na Europa, na Rússia. Modelando? Trabalho de modelo. Fui pra Rússia primeiro, fiquei um tempo na Rússia, fiquei na Itália e Portugal. Voltei, montei 2 startups aqui, de ideias que eu tinha lá em Portugal. E uma produtora de foto, que era uma coisa que eu já tinha a vida inteira, de experiência. E então, uma coisa que estava na nossa veia, que nem você falou agora. Uma coisa muito próxima que você fazia, era o meu know-how. Então, eu acabei fazendo essa produtora de foto e vídeo com um sócio que era fotógrafo. E depois a gente começou a colocar alguns vídeos, porque eu já estava trabalhando na Record como apresentador. E eu comecei a acabar dirigindo alguns teasers, making-offs e tal, e a coisa começou a crescer. E por conta da Fazenda, eu acabei me desfazendo das startups, que já estavam há 5 anos. Mas então você tem um know-how aí que, se você quiser mudar a qualquer momento de ramo, você tem bastante coisa para fazer, né? Com certeza. Aí eu acabei, logo que a gente saiu da Fazenda, eu acabei largando essas 2 empresas e mergulhei de cabeça mesmo no projeto para voltar para a Record e com o nosso projeto que depois está dando muito certo. A gente vai
tocar no sábado também, aqui em São Paulo. E tá rodando bem pra caramba. Que legal. Márcio, e você? Você era uma criança, eu digo que o jornalista... não vai me dizer que era sei lá o quê. Mostrou que já é da gastronomia. Hashtag só que não. Foi bem, tô brincando. Tá seladinho lá o meu Você foi perfeito, eu adorei. O jornalista, no geral, ele dá esses sinais da curiosidade desde muito cedo, né? A gente costuma ser aquela criança que pergunta mesmo, intrometida, que tudo quer saber, que pergunta, que... Eu sou assim, senta um cara do meu lado na veia, mas você, mas por que escolheu medicina? Mas como foi? É nato isso, você começa, né, a perguntar. Você foi uma criança assim ou tinha um outro plano para a tua vida profissional? Amanda, primeiro eu quero dizer que eu sou muito feliz por Deus ter me mostrado a vocação cedo, né? Porque eu acho que hoje a grande pegada hoje dessa juventude, dessa molecada, é não encontrar a sua vocação. Verdade. Eu sou muito feliz porque encontrei a minha vocação aos 17 anos e ganhei o apoio da minha família para enfrentar o que eu decidi fazer na minha vida. No início, eu pensava em fazer medicina, mas eu decidi ser candidato a presidente do Grêmio Estudantil na cidade de Cruzeiro, no Colégio Oswaldo Cruz. O outro candidato trabalhava em rádio e pediu para eu fazer um debate com ele na rádio. Eu fui, participei do debate, ganhei a eleição. Falei, sabe uma coisa? Quiseram me pregar uma peça porque ele trabalhava em rádio e iria falar melhor do que eu. Agora eu não vou sair da rádio, eu vou ficar indo na rádio toda hora para divulgar jogos estudantis, Semana da Cultura, Semana do Meio Ambiente. Gostei desse treco. E um dia, o narrador estava lá, o Reinaldo Costa, que trabalhou Rádio Record, Rádio Globo, várias rádios. Obrigado, Reinaldo. O Reinaldo que me batizou. O Reinaldo perguntou assim, mas você vai fazer amanhã à tarde? Era um sábado, isso era no domingo. Olha, Reinaldo, eu trabalho com meu pai, eu ajudo meu pai e minha mãe no bar. O bar fecha 2 da tarde no domingo, que tem uma feira em frente ao bar. Mas depois eu tô tranquilo. Então vem aqui que eu tô precisando de um rapaz, alguém para ajudar o plantonista esportivo aqui. Aí eu fui, né? Comecei a ser assistente do plantão esportivo e aí ele perguntou, Márcio, como é que você chama? Eu falei, Márcio Campos Dias. Márcio Campos, Márcio Dias. A partir de hoje aqui você é Márcio Campos na rádio, tá bom pra você? Tá bom. Então ele escolheu, aliás, a minha família Dias fica chateada por isso. Meus tios, minha família, todos não fiquem nunca chateados por isso, por favor, né? Márcio Campos, mas vai ser sempre o Márcio de todas as duas famílias, né? E daí comecei. Eu tinha uma imagem, um pensamento de fazer medicina, como a Lia, e aí encontrei nessa história de ir para o rádio a minha vocação de jornalismo. Com 17 anos eu fui contratado na rádio, fazendo o 3º colegial e decidi fazer jornalismo. E tem umas fotos, eu não sei se deu tempo de preparar, mas tem uma foto minha aí, segurando um HT, né? Hoje você entra ao vivo de qualquer lugar do mundo pela internet. Naquela época eu usava um HT desse tamanho, que era um radiotransmissor, né? Pendurado no pescoço. Com 17 anos era repórter de esporte da rádio e fazia outros tipos de reportagens também. A minha primeira gafe, inclusive, foi dizer o seguinte, no Jornal das 7 da manhã, né? Ariovaldo Costa, a polícia acabou de encontrar um cadáver morto aqui perto do... Aí eu cheguei na rádio, mas você viu o que você falou? Eu falei, não sei o que eu falei. Começaram a botar era na fita rolo, do Akai, né? Aquilo ali? Olha, então, aquela do lado direito do vídeo é meu trabalho na Rádio Cruzeiro com 17 anos. Por que eu tô de boné? Tinha acabado de passar no vestibular. Tava careca porque eu tinha acabado de passar no vestibular. Fazendo uma reportagem no Miss Lorena, lá no Vale do Paraíba, né? Do lado esquerdo, eu já era universitário e trabalhava como repórter do jornal Vale Paraibano. Na época a gente tinha que botar lauda ainda na máquina de escrever, né? São 2 fotos muito interessantes do início da minha carreira, no rádio e no jornal. Que na imprensa bacana. escrita, né? E aí então eu encontrei né? a vocação cedo. E aí as coisas, o universo conspira. Muito feliz por isso, de ter encontrado a vocação cedo. E muitas pessoas me auxiliaram nisso. A minha família que me apoiou, porque decidir ser jornalista era uma coisa de outro mundo, ou porque é vagabundo, ou porque é notívago, ou porque gosta da bagunça, né? E não é bem assim. E eu tenho uma tia, assim, toda a minha família eu tenho que agradecer, mas eu tenho uma tia, Regina, que é médica. Aliás, eu tenho tios médicos, a minha família tem bastante médico, então não está fazendo falta um médico na família. Mas a tia Regina me auxiliou muito, né? Porque eu estudei com crédito educativo. Eu sei o que é depender de uma bolsa de escola. Mas até eu conseguir meu crédito educativo, foi essa tia que me pagou a mensalidade da faculdade durante um ano todo, né? E quando eu paguei meu crédito educativo, era a época que a gente tinha que devolver esse dinheiro para o governo. E eu levei 5 anos para devolver esse dinheiro para o governo. Eu tenho todos os recibos. Por isso que eu sou contra a ficar dando bolsa de graça para as pessoas. Você tem que incentivar, sim, as pessoas. Você tem que financiar as pessoas a ter
ter um ensino, sim, todo mundo tem que ter esse direito. Mas depois que você é profissional, você tem que devolver esse dinheiro para ajudar o outro que precisa também. Então, um dos orgulhos que eu tenho foi de ter estudado a faculdade com crédito educativo. Hoje você não vê muito isso. Hoje todo mundo quer de mão beijada, quer de bandeja e não quer devolver depois, entendeu? Podem me criticar depois, não tem problema, mas eu estudei assim, deu certo e eu devolvi o dinheiro. Se usar o dinheiro depois que eu devolvi para o governo para ajudar outro estudante, eu não sei, mas a minha parte eu você fiz. fez, né? Acharam a foto aí, Juju? Bota aí, vamos ver se é essa. Qual que é? Ah, essa aí é um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. E a Juliana já pulou 20 anos de carreira, né, Juliana? Isso aí foi em 2013. Pela primeira vez, o Grupo Bandeirantes de Comunicação teve um repórter dentro do avião do Papa, né, do avião papal. O Papa, quando faz as suas viagens, são abertas 70 vagas no voo para disponibilizar para a imprensa. Primeira prioridade é para aqueles que são vaticanistas, depois a prioridade para o país para onde ele vai visitar, então reserva algumas vagas para o país onde ele vai visitar. E a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, nunca tinha participado de uma viagem dessa. Aliás, nenhuma outra emissora tinha participado, além da Globo, né? E nós participamos. Outros veículos de comunicação, como revista, né, e jornais, participaram também. Mas foi um momento muito bonito, porque eu consegui falar ao vivo de dentro do avião. Que legal, então, né? eu fiz uma transmissão para a Rádio Bandeirantes com o Zé Paulo de Andrade, né? No jornal Gente, de manhã na rádio. Ninguém acreditou que eu estava falando dentro do avião, sobrevoando o Atlântico, né, na vinda, né, de Roma para o Rio de Janeiro em 2013, porque isso foi disponibilizado. O avião tem capacidade para isso, com telefone via satélite, né? E como eu era de um grupo de rádio e TV, eu entrei como prioridade para usar o telefone. Legal. Então, quem era de rádio usava primeiro, quem era de agência de notícias usava em segundo, quem era de televisão usava em terceiro. Então, nós somos o primeiro veículo de imprensa do Brasil a noticiar de dentro do avião do Papa quando ele visitou o Brasil em 2013. É tudo isso que faz a carreira valer a pena. E não só a nossa, mas você que está em casa sabe o que faz a sua valer a pena, né? Às vezes é um elogio, às vezes é um olhar. São tantas coisas, momentos que a gente realmente recorda para sempre. O nosso cantor aqui da banda, falando em vocação, em plano B, não sei o que lá. Ô, Cláudio, é verdade que você é piloto de avião? Piloto. Mentira! Farmacêutico. Farmacêutico também? Também. Primeiro fui farmacêutico, me formei em 2010. Aí eu falo assim que eu sou músico de coração, né? Farmacêutico de profissão e piloto de emoção. Porque pilotar foi assim, foi quando eu entrei no avião a primeira vez que a minha esposa me levou no cockpit, eu olhei aquilo lá e falei assim, eu tenho que fazer isso. Isso aqui é demais. Aí acabei fazendo curso de piloto também, sou piloto instrutor de voo. Também. Muito bem, Tudo parabéns. Tudo a ver, uma coisa com a outra. Vambora, vamos cantar mais com a banda Cowbell. Vamos lá, então. I was so high and I did not recognize the fire burning in your eyes, the chaos that control my mind. Whispered goodbye and she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I had no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, 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 oh. I tried my best to feel her